apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 em diante, que o amor é sofredor, é benigno, que o amor não é invejoso, que o amor não trata com leviandade, nem se ensoberbece, que o amor não se porta com indecência, nem busca os seus próprios interesses, que não se irrita e nem suspeita do mal. Fala também que o amor não folga com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. E ele diz, tudo crê, tudo suporta, tudo sofre, tudo espera. Meus queridos e amados irmãos, o fundamento do matrimônio é o compromisso, né? Uma relação sem comprometimento, ela não tem como perdurar por muito tempo. Mas é o amor quem lhe dá alegria, romantismo, traz sabor para a relação. O compromisso pode manter uma união conjugal, levando-a a superar muitas crises na vida, né? Mas sem amor, o casamento torna-se frio, torna-se desinteressante, torna-se monótono. Por isso, o casal deve cuidar do amor, alimentar o amor, investir no amor. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, do versículo 1 até o 3, ele diz que, ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que retinha. Ele diz que, ainda que tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que ele tivesse tamanha fé ao ponto de transportar montes, ele diz, se não tivesse amor, ele nada seria. Ele disse que ainda que ele distribuísse todos os seus bens entre os pobres e ainda que ele entregasse o seu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso teria proveito algum. Essas palavras do apóstolo Paulo, elas foram dirigidas para os irmãos da igreja de Corinto. Elas não são especificamente dirigidas para marido e mulher, mas elas são apropriadas também para isso. E aplicadas aos cônjuges, essas palavras podem ser parafraseadas da seguinte forma. É como se Paulo estivesse dizendo, ainda que eu fale as palavras mais belas e mais agradáveis de se ouvir, se não tiver amor pelo meu cônjuge, serei como um som harmonioso que encanta o ouvido, mas que logo passa, logo se dissipa. É como se ele dissesse, ainda que eu seja praticante da melhor religião, ainda que eu tenha grande conhecimento bíblico e muita fé, se não tiver amor pelo meu cônjuge, nada será. É como se Paulo estivesse dizendo também, ainda que eu proporcione à minha esposa ou ao meu esposo todo conforto e comodidade, e ainda que a minha vida seja de constante sacrifício pela minha família, se não tiver amor pelo meu cônjuge, nada disso me aproveita. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, para transformar o casamento que nós temos, no casamento que nós queríamos, que nós desejávamos, que nós sonhávamos, se faz necessário cultivar o amor. E para isso se faz necessário também ficar mais tempo um com o outro, mais tempo juntos. Nós poderíamos aqui lembrar da história do casamento de Adão e Eva, o primeiro casal. Quando Deus criou a mulher e a entregou ao homem, celebrando assim o primeiro casamento, a Bíblia diz que Adão efusivamente bradou, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Está em Gênesis 2, 23, se não me falha a memória. Naquele momento Adão transbordava de alegria, de felicidade. Mais tarde, no entanto, quando foi interceptado por Deus, interrogado por Deus sobre os motivos por que comeram do fruto proibido, ele se justificou assim, Senhor, a mulher que o Senhor me deu por esposa, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Está em Gênesis 3:12.
Ou seja, antes Eva era osso dos seus ossos e carne de sua carne, mas agora ela era apenas a mulher que me deste por esposa. O que havia acontecido? Os primeiros versículos do capítulo 3 de Gênesis nos dão uma chave para compreender o que aconteceu. Nós não nos referimos à queda propriamente dita, não, mas à ausência do esposo. Quando a serpente abordou a mulher, a Bíblia nos leva a entender que Eva estava sozinha. E Adão naquele momento? Onde estava? Talvez, se ele estivesse do lado dela, talvez a história da humanidade fosse outra, completamente diferente da que é. Não haveria acontecido a queda, não haveria acontecido a desobediência. Olha, a estabilidade do casamento e do lar depende muito do tempo gasto em conversão. Marido e esposa precisam muito de tempo juntos, precisa muito de conversa. Quanto mais tempo gastarmos um com o outro, tanto mais desejaremos a companhia recíproca. Ainda no livro de Gênesis, nós observamos que o casamento de Isaac e Rebeca sobreviveu porque estava fundamentado no compromisso. Mas havia também amor entre eles. E esse amor era cultivado no dia a dia, mesmo nas circunstâncias mais adversas pelas quais eles atravessavam. Um exemplo disso está registrado no capítulo 26 de Gênesis. É aquela ocasião onde o casal se encontrava na cidade de Gerar, cidade dos filisteus, um povo inimigo, entre os filisteus. Isaac havia dito que Rebeca era sua irmã por temer que os homens daquele lugar o matassem para tomar-lhe a esposa. Pois bem, o casal devia estar vivendo uma grande tensão, mas ali nós entendemos no relato bíblico que continuava cultivando o amor entre eles. A prova disso está no versículo 8 de Gênesis 26, que Abimeleque, o rei dos filisteus, olhando pela janela, viu que Isaac acariciava sua esposa Rebeca. Ou seja, foi dali que se quebrou o encanto, né? Eles viram que ela era de fato esposa dele. Mas marido e mulher precisam ficar mais tempo juntos para cultivar o amor. Nós aprendemos a nos conhecer mutuamente, a experimentar um sentimento de união quando nós tiramos tempo para compartilhar da alma um do outro, para ler a mente um do outro e para gostar da presença e daquilo que o outro também gosta, né? E aí começa a haver conivência, cumplicidade. Ficar mais tempo juntos é importante para cultivar o amor, mas é também importante para resolver ainda no nascedouro, né? Ainda na fonte, os problemas que possam surgir entre os cônjuges e que, se não forem tratados enquanto pequenos, podem crescer. Um outro fato importante diz respeito às cortesias, sim, o romantismo e o carinho do período do namoro que não podem acabar após o casamento, né? Muitos casamentos fracassam por conta disso, né? Esfria por conta disso. O amor que dura não é o que nos levou até o altar, não. Mas o amor que dura é aquele amor manifestado e experimentado todos os dias na convivência diária. Se a bondade, a cortesia, a consideração e as palavras e os atos amorosos foram necessárias para a manutenção do amor durante o período de namoro, esses mesmos elementos de afeto são igualmente exigidos para a manutenção e para a preservação do amor no casamento. Além disso, quando nós pomos em prática até mesmo as pequenas cortesias e bondades, né? As pequenas coisas, os pequenos gestos que praticávamos antes do casamento, este tende a avançar com mais êxito. Se os pequenos presentes escolhidos com cuidado, né? Aqueles tratos, né, carinhosos, né? O beijo quando se despede, um sai, o outro fica, né? O beijo, o boa noite, o eu te amo, se passarem do namoro para o casamento, então este não ficará. Né? E essa é a proposta de Deus. O casamento tem que ser uma relação feliz. O apóstolo Paulo afirma que o amor é o dom supremo, é o dom maior. Ainda em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4 até o 7, ele diz que o amor é paciente, que o amor é benigno. Ele diz que o amor
não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, mas procura, não procura, aliás, né? Ele diz que ele não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se, alegra-se com a verdade. E Paulo conclui dizendo que o amor tudo sofre, né? Tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Estas palavras do apóstolo Paulo mostram que o amor se manifesta em momentos muito concretos. Marido e esposa cultivam o amor quando se empenham na busca do bem-estar um do outro. Porém, o amor deve manifestar-se também através de palavras. Eu vi em algum lugar uma frase interessante que dizia que amar sem reafirmá-lo, sem declarar em palavras, não é o bastante. E acrescenta que precisamos que os outros declarem que nos amam. Tanto as crianças como os adultos querem ser amados. Portanto, é falta de consideração e até crueldade deixarmos os nossos entes queridos em dúvida quanto ao afeto que nós lhes temos, simplesmente pelo fato de nós não declararmos. Então, se faz necessário declarar, dizer, falar. Em Provérbios 5,18, Salomão diz: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Pois é, marido e esposa devem fazer do seu casamento uma união harmônica, agradável e feliz. O amor que sentem um pelo outro deve ser uma fonte de alegria, uma fonte de prazer. Alguém disse que o amor nasce, cresce, mas que pode morrer. Tudo bem, mas poderíamos acrescentar também que, além de morrer, também pode ressuscitar. O casamento não é o resultado do amor, mas a oportunidade de amar. As pessoas se casam para descobrir o que é o amor. Não é o destino que torna a pessoa o nosso amor verdadeiro e único, mas a vida, o dia a dia. Sim, são as dificuldades enfrentadas juntos, são as lutas para chegar ao fim do mês dentro do orçamento, são as adversidades que juntos, um fortalecendo o outro, enfrentam, né? São os gestos de carinho, as palavras amorosas, né? São as conversas no escuro e o respeito crescente mútuo que nasce do companheirismo e da afeição recíproca. E assim, o amor pode ser comparado a uma árvore, né? Uma árvore, no princípio, é apenas uma semente. Depois aquela sementinha germina, nasce, cresce, floresce e frutifica. Mas em todas essas fases, se a planta não receber os cuidados devidos, cuidados necessários, o seu desenvolvimento poderá ficar prejudicado. Pois é exatamente assim o amor. O amor sobre todos os aspectos, inclusive o amor conjugal. Do primeiro encontro ao último adeus, ele necessita de cuidados especiais. E se não receber o cuidado necessário, ele pode morrer. Pode morrer sim. Marido e mulher devem cultivar o amor, porque um casamento sem amor é como uma noite sem luar, né? Uma noite sem lua, falta-lhe romantismo, falta-lhe luz, falta-lhe brilho. E o pior é que as trevas da falta de amor podem levar os cônjuges a caminhos que eles jamais deveriam trilhar. O ser humano ele sente uma inata necessidade de amar. E quando não encontra o amor dentro de casa, ele está muito propenso a buscar esse amor lá fora. E lá fora, meu irmão, minha irmã, não existe amor. O que existe, na verdade, é paixão. Paixão que atrai, paixão que seduz, paixão que ilude e, por fim, paixão que machuca. Por isso tem tanta gente aí machucada, frustrada, traumatizada. O amor pode ser a sombra da comunhão e fora do casamento não há comunhão. Mas e quando é que não existe mais amor? Alguém pode perguntar. Nós precisamos entender que o amor não é como uma vacina que garante a felicidade para sempre, que imuniza de todos os problemas e dificuldades depois de receber. Não. Não é um raio caído do céu que nos atinge
e fica conosco para sempre. Também não. Não é uma flecha atirada por um cupido e de repente ficamos cheios dele. Nada disso. O amor é, na verdade, uma resposta aprendida. E é aprendido na convivência, no dia a dia. Portanto, cultivar o amor faz com que ele cresça e amadureça e ressuscite caso tenha um dia morrido. Por isso, casais que deixaram de se amar não precisam de divórcio. Precisam sim ressuscitar o amor. Precisam sim amar. Eu li em algum lugar a respeito de uma senhora que viveu a experiência de constatar que não amava mais o seu esposo. E naquele relato diz que ela começou a se perguntar: como eu agiria se amasse o meu marido? E assim ela começou a aprender conscientemente aquilo de que ele gostava ou não gostava. Então ela passou a preparar os pratos favoritos do marido, ela passou a participar de seus passatempos prediletos, ela passou também a demonstrar ao esposo o seu amor em todas as ocasiões possíveis, nos pequenos gestos inclusive. Aí ela descobriu que com a reciprocidade recebida, ela descobriu o quanto ela ainda amava de todo o coração o seu esposo e o quanto ela ainda era amada. Faltava apenas expressar isso. É simples assim. Expressar um ato de amor em benefício ou para o prazer do outro é, na verdade, um ato de escolha. Então, concluindo, eu falava no início que o compromisso sustenta a durabilidade do casamento. É importante, né? Tem que ter comprometimento, sim. Muitos casais perderam por completo o amor que existe entre eles e continuam juntos. E por causa do compromisso, né? Do comprometimento, ficaram casados até que a morte os separe. Mas esse tipo de casamento, meus queridos, está muito longe, muito distante do sentido do matrimônio instituído por Deus, do matrimônio planejado por Deus para o nosso bem-estar. Casamento sem amor é como carne sem tempero. A carne sem tempero até nutre, mas não tem sabor. O convívio conjugal sem amor torna-se frio, monótono, torna-se desinteressante e muitas vezes até perigoso. Por isso, o casal precisa lutar para manter acesa a chama do amor. E se esta vier a se apagar, deve lutar para reacender. O ideal do casamento é que marido e esposa vivam juntos, com muito amor, felizes, até que a morte os separe. Desejo a você, meu querido irmão, minha amada irmã, um feliz domingo e que o seu casamento seja muito feliz, repleto de alegria, de cumplicidade, de amor, de união. Um grande abraço.